Paz do Senhor, queridos irmãos, estamos iniciando mais um culto de adoração e celebração ao único e verdadeiro Deus. Eu desejo de todo o meu coração que você tenha a paz que excede todo entendimento sobre a sua vida e sobre a sua casa. Que você inicie este culto adorando a Deus. Se você ainda não fez isso através das canções, eu te convido a pausar esse vídeo. Você entra no nosso canal, procura uma playlist chamada Louvores e Pregação. Eu coloquei lá uma sequência de 3 louvores para você adorar ao Senhor. Lembre-se que o Pai procura adoradores que o adoram em espírito e em verdade. Esses são os verdadeiros adoradores que o Pai procura. Eu desejo que você seja esse adorador, que você não seja apenas um espectador, apenas um ouvinte, que você não seja apenas alguém que está assistindo um culto, mas que você seja o protagonista, que você seja aquele que faz o culto. Deus está esperando o meu e o seu culto. Então, meu irmão, adore ao Senhor através das canções. Logo após as canções já virá na sequência a pregação. Se você já adorou ao Senhor, se você já o louvou através dos cânticos, então esse é o momento que Deus vai falar com você. Eu creio que na pregação é o momento onde Deus fala conosco. Então abra os seus ouvidos, abra bem o seu ouvido para a palavra do Senhor. O Espírito Santo quer falar poderosamente ao seu coração. O tema da mensagem desse dia é o Deus que transforma maldição em bênção. Nós não servimos apenas a um Deus entre tantos, nós servimos o único Deus. Nós cremos que não há outro Deus, só Ele é Deus. E o nosso Deus é o Deus que tem poder para transformar maldição em bênção. Eu queria que você abrisse a sua Bíblia em 1 Tessalonicenses capítulo 2, versículo 17, lembrando que todos os textos que iremos mencionar nessa pregação estarão na descrição desse vídeo. Se você estiver acessando de um celular, computador ou tablet, você vai conseguir achar facilmente. Se você estiver assistindo através de uma TV, vai ser mais difícil. Acho que talvez não seja possível você achar os textos que nós vamos ler aqui. Mas você pode voltar também, pausar o vídeo, voltar. Se você não ouviu direito qual é o texto, eu vou sempre repetir pelo menos mais uma vez, vou falar 2 vezes cada texto. Então, 1 Tessalonicenses capítulo 2, versículo 17 até o 18, diz assim: Nós, porém, irmãos, privados da companhia de vocês por breve tempo em pessoa, mas não no coração, esforçamo-nos ainda mais para vê-los pessoalmente, pela saudade que temos de vocês. Quisemos visitá-los, eu mesmo, Paulo, o quis, e não apenas uma vez, mas 2. Satanás, porém, nos impediu. Então você percebe que o próprio Paulo ele teve muitos períodos na vida dele de isolamento, de quarentena, de separação, de afastamento. Ele muitas vezes teve que se afastar do povo que ele tanto amava. Então, da mesma forma nós, sei que muitos de vocês estão sentindo falta, eu também tenho sentido falta de estar perto de cada um de vocês, mas é um período necessário, por força maior, devemos estar separados fisicamente, mas não espiritualmente, como ele mesmo disse no texto. Estamos separados, privados da companhia de vocês, em pessoa, mas não no coração. Então, em coração, eu creio que nós estamos juntos. Espiritualmente, nós estamos unidos no mesmo propósito. Apesar de estarmos separados, apesar de estarmos longe, estamos perto através do sangue de Jesus, através do Espírito Santo que nos une como igreja. Então, meu irmão, você percebe que o próprio Paulo ele quis visitar a igreja e ele não pôde. Então, falar, como pode, né? Eu sou servo de Deus, eu creio em Jesus Cristo, nós somos mais do que vencedores, eu não aceito uma situação dessa. Paulo, ele era um homem cheio do poder de Deus, era um homem que tinha unção, mas ele foi privado muitas vezes por causa da sua prisão. Aliás, ele foi preso muitas vezes, teve um período da vida dele que ele ficou em prisão domiciliar,
Está lá em Atos capítulo 28, depois você pode conferir na sua Bíblia. Então ele teve uma liberdade condicional, ficou preso dentro de uma casa que era alugada, né? Não era uma mansão, você pode ter certeza disso, que Paulo, depois que se converteu, ele passou por muitas privações, chegou a passar até necessidade. Então ele morou ali um período isolado, numa casa alugada. Mas outros períodos ele passou preso numa cela, passou em uma prisão e não recebia visitas de ninguém. E muitas vezes a igreja longe, né? O povo não morava perto, às vezes estava em outra cidade. E Paulo pastoreava muitas igrejas através de cartas. Olha só, o privilégio que nós temos hoje. Nós temos cartas virtuais, cartas eletrônicas, temos o correio eletrônico, temos e-mail, temos as redes sociais, nós temos vídeo para transmitir mensagens, não apenas áudio. Antes era só uma gravação de voz, agora nós temos vídeo. Então, as cartas evoluíram um pouco, né? E isso, para alguns, pode ser uma maldição, mas nós cremos que nas mãos corretas isso se torna bênção, né? Se você usar da forma adequada e equilibrada, isso pode ser bênção e não maldição, né? Mas isso é apenas uma introdução para você entender que o próprio Paulo, ele teve momentos de isolamento, ele teve momentos que ele teve que ficar guardado, trancado e muitas vezes até algemado e distante do povo que ele tanto amava, né? Que era a igreja as igrejas que ele pastoreava. E uma dessas igrejas era a igreja de Tessalônica. Então ele fala isso em 1 Tessalonicenses, que eu quis visitá-los, como eu desejei visitá-los, não apenas uma vez, mas Satanás nos impediu. Esse era o problema dele. No nosso caso, é um problema pequenininho, né? Tão pequeno que é um vírus chamado Covid-19, né? O SARS-CoV-2, ou conhecido popularmente como coronavírus, é um dos coronavírus, entre tantos que existem. Esse vírus pequenininho tem nos afastado. É uma coisa terrível, né? Para muitos isso é uma maldição, é uma coisa que veio para destruir a igreja, né? Mas a nossa fé ela continua firme e inabalável. Você vai ver durante essa pregação que talvez isso pode ser revertido em bênção, se é que já não está sendo revertido em bênção. Então eu queria que você abrisse agora a sua Bíblia em Filipenses capítulo 1, versículo 12. É só você voltar um pouquinho, você já abriu em 1 Tessalonicenses. Antes tem Colossenses e antes de Colossenses tem Filipenses. Filipenses, capítulo 1, versículo 12. Nós vamos ler até o versículo 14. Diz assim: Quero que saibam, irmãos, que aquilo que me aconteceu tem, ao contrário, servido para o progresso do Evangelho. Como resultado, tornou-se evidente a toda a guarda do palácio e a todos os demais que estou na prisão por causa de Cristo. E os irmãos, em sua maioria, motivados no Senhor pela minha prisão, estão anunciando a palavra com maior determinação e destemor. Então, meus irmãos, o próprio apóstolo Paulo, ele reconhece que a sua prisão não veio do diabo. A sua prisão não veio apenas dos homens. Não foi por causa de homens, por causa de questões espirituais malignas, não. Ele reconhece que ele estava preso por causa de Cristo. Era o propósito de Cristo que ele estivesse preso. E que através da sua prisão, muitos pensariam que seria o fim. Como assim? Um dos maiores pregadores, aquele que iria propagar a mensagem, a boa notícia que é o Evangelho, como assim ele estar preso? Mas ele mesmo fala, no versículo 14, no versículo 13, como resultado, tornou-se evidente que os irmãos, em sua maioria, estão anunciando a palavra de Deus com maior determinação e destemor.
estão anunciando com mais coragem. Pelo fato de eu estar preso e me manter firme na fé, pelo fato de eu estar talvez afastado, isolado, trancado, algemado, mas continuando feliz, alegre, confiante, com segurança, isso tem dado mais motivação, tem encorajado muito mais aqueles que estão soltos. Então aqueles que fazem parte da igreja, viram o meu exemplo, ao invés de pensar que Deus me abandonou, que Deus talvez não existe, pelo contrário, começaram a pregar a palavra corajosamente. Então, eu acredito que muitos pensaram, Paulo foi preso, agora acabou o ministério dele, acabou a igreja, acabou, esse nome de Jesus vai ser diminuído, o nome de Jesus ele vai deixar de ser espalhado, vai deixar de ser exaltado, o nome de Jesus vai deixar de ser lembrado. Mal eles sabiam que o nosso Deus é especialista em transformar maldição em bênção. Então a prisão, que seria um motivo de derrota para o evangelho, acabou se tornando um motivo de bênção, de vitória. Meu irmão, talvez esse período de coronavírus, não sei se você tem percebido, mas talvez esse coronavírus que tem fechado muitas igrejas, e isso não só na China, não só nos países que já tinham certas restrições com igrejas, né? Já tinham limitações com igrejas, isso tem acontecido no mundo inteiro hoje, igrejas em todo o planeta têm fechado, né? Mas o evangelho não tem ficado trancado entre quatro paredes. Você percebe que o evangelho tem se espalhado cada vez mais pelo mundo. E hoje, através das redes sociais, isso tem inclusive ajudado muito mais, né? Através do YouTube, através de videoconferência, das lives, e o evangelho tem sido pregado. Não importa se é dentro de um templo, não importa se é dentro de uma casa, não importa se é num vídeo ou se é pessoalmente, o que importa é que o evangelho tem sido pregado e tem chegado aos locais mais distantes para a glória do Senhor. Então, meu irmão, não pense, não comece a murmurar quando as coisas piorarem para você, quando as coisas não estiverem acontecendo da forma como você gostaria. Ao invés de você falar assim, agora é o meu fim, agora está tudo acabado, pelo contrário, lembre-se que talvez essas pedras que estão jogando em você podem te ajudar a construir um muro. Tem gente que pega as pedras e, estão me tacando pedra, e começa a chorar. Outras pessoas vão e constroem um muro. Meu irmão, então construa um muro. Aproveite essa oportunidade. Toda crise, todo problema, toda calamidade, toda tribulação é uma oportunidade de você crescer na fé, uma oportunidade de você experimentar o poder de Deus na sua vida. Lembra do que Paulo falou lá em Coríntios capítulo 12? Que o poder de Deus se aperfeiçoa na fraqueza. Normalmente as pessoas pensariam, na fraqueza não tem como a pessoa ser forte. Não tem como ser forte fisicamente, mas é na fraqueza que as pessoas têm oportunidade de ser fortes espiritualmente. Esse é o momento que você tem, meu irmão, para se fortalecer no Senhor. Esse é o momento que você tem para aprender a viver na dependência dele. Então você vê, Paulo viu aquilo como uma coisa boa, não viu como algo ruim, a sua prisão. Então não veja o isolamento, a quarentena, não veja nem esse vírus como uma coisa de tudo ruim. Claro, é terrível saber que pessoas estão morrendo. É terrível saber que pessoas estão na UTI agora. É terrível saber que muitas pessoas no mundo inteiro estão sofrendo por causa dessa doença, dessa enfermidade, dessa epidemia. Mas é bom saber que muitas vidas que estavam talvez distantes, que estavam desviadas, agora estão voltando para o Senhor. Agora estão se preocupando mais com vida de oração, estão se preocupando mais com leitura bíblica. E agora não tem desculpa, não tem como dizer, não tenho tempo. Hoje o que mais as pessoas têm é tempo para ler a palavra, para cantar louvores, para ouvir pregações. Isso é maravilhoso. Claro, você pode usar esse tempo todo que você tem assistindo jornais. Isso eu acredito que seja uma grande perda de tempo. Assista jornal, ouça alguma notícia, veja alguma notícia através da internet, mas não fique o dia inteiro ouvindo notícia, porque senão isso vai te deixar pior. Se você ficar ouvindo só má notícia, porque é só isso que tem, infelizmente, quase não se fala sobre o progresso, sobre as curas, sobre as chances, a oportunidade. Então, meu irmão,
é um momento que você tem para só ficar no necessário, né, no jornal, e investir mais o seu tempo em oração, em leitura bíblica, na presença do Senhor, estando aos pés de Jesus. Então, Paulo viu aquilo como uma grande oportunidade. Veja também você. Nós podemos, como igreja, ver uma grande oportunidade de Deus ser glorificado através desta calamidade, através deste problema mundial. O planeta inteiro está enfrentando esse mesmo problema. Queria te lembrar de Neemias, vou colocar na descrição do vídeo também, Neemias capítulo 13, versículo 2. Vamos lá para o Antigo Testamento. Neemias capítulo 13, versículo 2. Depois que Neemias reconstruiu os muros, fez todas as reformas lá em Jerusalém, reconstruiu praticamente o culto que estava arruinado em Jerusalém. Aí ele lembra sobre Balaão. Olha que coisa interessante. Pois eles, em vez de darem água e comida aos israelitas, tinham contratado Balaão para invocar maldição sobre eles. O nosso Deus, porém, transformou a maldição em bênção. Neemias 13, versículo 2. Neemias, que foi o homem usado por Deus para reconstruir os muros de Jerusalém. Talvez os muros da sua vida espiritual estavam caídos antes desse coronavírus. Talvez Deus está te dando um chacoalhão, Deus está te convidando, te dando um alerta, uma advertência, que é tempo de você reconstruir os muros, é tempo de você voltar para o Senhor. E é interessante que depois de ter reconstruído os muros que eram físicos, literais no caso de Neemias, eles lembraram que muitas vezes tentaram destruir o povo de Deus, muitas vezes tentaram acabar, arruinar, destruir a igreja do Senhor, que naquela época ela se reunia não da forma como nós nos reunimos hoje, mas muitas formas e de muitas maneiras. Inimigos incontáveis apareceram para destruir o povo de Deus. Não será diferente comigo, com você. Enfrentaremos obstáculos, desafios. Satanás e seus demônios vão se levantar com todas as forças para tentar destruir a igreja. Mas eu quero lembrar das palavras de Jesus: edificarei a minha igreja e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Nada pode vencer e derrotar a igreja que pertence ao Senhor Jesus Cristo, porque Jesus Cristo é o dono dela, Jesus Cristo é o noivo. Quem pode mexer com a noiva do Senhor Jesus Cristo? Se Jesus Cristo ele está acima de principados e potestades, foi-lhe dado um nome que está acima de todo nome que se nomeia. Se ele lá na cruz ele despojou principados e potestades e os expôs publicamente, como diz em Colossenses, quem poderá nos resistir? Quem poderá destruir a igreja? Podem até nos matar, podem até fechar as igrejas, mas a igreja verdadeira do Senhor, que ela é formada por homens e mulheres espalhados pelo mundo inteiro, professando a fé em Jesus Cristo, essa igreja não pode ser jamais derrotada. A igreja invisível, a igreja que realmente é triunfante, aquela que não está limitada a placas, CNPJ, instituições, é a igreja simples, de homens e mulheres que adoram ao Senhor em espírito e em verdade. Essa igreja não pode ser calada, essa igreja não pode ser derrotada. Podemos estar limitados aqui dentro da nossa casa, mas a mensagem não está presa, como disse Paulo, a mensagem não está presa, ela está correndo agora, pelos quatro cantos desta terra. Mesmo as pessoas trancadas dentro de casa, a mensagem está correndo pelos quatro cantos dessa terra. Pregadores dos mais variados possíveis estão fazendo da mesma forma que eu, estão pregando o Evangelho. E a mensagem que salva está sendo anunciada, propagada, e o nome do Senhor está sendo glorificado mesmo em meio a essa calamidade, mesmo em meio à pandemia do coronavírus. O nome do Senhor continua sendo glorificado. Então Neemias ele fez questão de lembrar, Balaão era um profeta, Balaque fazia parte do povo inimigo. Ele contratou Balaão, ele ofereceu grandes quantias em dinheiro, falou: olha, eu vou te dar muito dinheiro para você
fazer um favor para mim. Você vai amaldiçoar a nação de Israel, porque esse povo, olha, onde eles vão, eles têm vitória, ninguém consegue parar eles, ninguém consegue derrotar eles, ninguém consegue destruir eles. Então eu gostaria que você amaldiçoasse esse povo para que eles fossem derrotados e nós pudéssemos triunfar por cima deles. Dinheiro não é problema, Balaão. Pode ficar tranquilo que eu vou pagar para você uma grande quantia, uma alta quantia, mas eu te peço que você amaldiçoe. E Balaão falou, olha, eu só posso falar aquilo que Deus mandar falar, né? Claro que ele acabou errando porque ele se motivou pelo dinheiro, acabou indo atrás do dinheiro, mas quando ele chegou diante do Senhor, que ele perguntou o que ele deveria fazer, Deus falou, olha, não tem outra coisa a fazer a não ser abençoar. E ele deu essa resposta para Balaque e falou, olha, eu não posso amaldiçoar aqueles que já foram abençoados. A ordem que eu tenho é para abençoar. Esse povo, ele é abençoado e eu só posso continuar abençoando esse povo. Aí Balaque falou, não, tenta mais uma vez, vai lá, amaldiçoa, eu vou pagar uma grande quantia. E ele foi novamente e a mensagem, a resposta foi a mesma. Eu não posso amaldiçoar quem Deus abençoou. Meu irmão, a igreja foi instituída pelo Senhor. A igreja foi abençoada pelo Senhor. Pode o mundo inteiro, pode o inferno se levantar para tentar destruir, amaldiçoar. Se Deus nos abençoou, ninguém poderá nos amaldiçoar. Nenhuma maldição, nenhum encantamento chegará sobre a nossa comunidade. Nenhum encantamento poderá calar a boca daquele que adora ao Senhor. Então, aquilo que deveria ser uma maldição para o povo de Israel, mais uma vez foi transformada em bênção. Pagaram para amaldiçoar. E o que aconteceu foi o inverso. Foi bênção. Meu irmão, o coronavírus, ele pode ainda ser bênção na vida de muitas pessoas. Enxergue com os olhos da fé. Não pense de maneira limitada e superficial. Olhe de forma abrangente. Lembre-se que os caminhos do Senhor são mais altos do que os nossos. E os pensamentos do Senhor são mais altos que o nosso. Nada que acontece no mundo acontece sem propósito. Tudo que Deus faz tem um propósito determinado. E normalmente esse propósito acaba terminando em Deus sendo glorificado. Deus sendo exaltado. Vidas sendo salvas. Então, Balaão deveria amaldiçoar e acabou abençoando. Tem um outro exemplo que eu queria falar para você, que se encontra em Gênesis capítulo 45, a história de José do Egito, o jovem José que foi vendido como escravo pelos seus próprios irmãos, foi dado como morto, falaram para o pai dele, Jacó, que ele estava morto. Então, olha lá, volta lá, o primeiro livro da Bíblia, Gênesis capítulo 45, acompanhe comigo, leia todos os textos. Gênesis 45, versículo 4. Olha o que disse José para os seus irmãos. Cheguem mais perto, disse José a seus irmãos. Quando eles se aproximaram, disse-lhes, eu sou José, seu irmão, aquele que vocês venderam ao Egito. Agora não se aflijam, nem se recriminem por terem me vendido para cá, pois foi para salvar vidas que Deus me enviou adiante de vocês. Já houve 2 anos de fome na terra, e nos próximos 5 anos não haverá cultivo nem colheita. Mas Deus me enviou à frente de vocês para lhes preservar um remanescente nessa terra e para salvar-lhes a vida com grande livramento. Então, meu irmão, aquilo que deveria ser a derrota de José e de toda a sua família acabou se transformando no maior milagre, na maior bênção, no livramento, na salvação de toda a sua família. Os irmãos dele ficaram preocupados quando descobriram que esse José que tinha sido vendido como escravo no Egito tinha, com o passar do tempo, se tornado o homem mais poderoso da terra depois do faraó. O segundo no Egito, que na época era a maior potência da terra. Então o José ele foi exaltado de uma maneira muito grande. Talvez se ele não fosse humilhado, se ele não passasse por todo o sofrimento, jamais ele teria se tornado o governador de todo o Egito. Então, as pessoas olhando para o sofrimento de José, eles poderiam pensar, coitado de José.
é uma pessoa desgraçada, uma pessoa que acho que nasceu para sofrer. Acho que Deus ou não existe, ou se existe, não gosta dele. Mas as pessoas não sabem que o nosso Deus ele tem poder para transformar maldição em bênção. Que tudo que acontece tem um propósito determinado por Deus. Então, meus irmãos, José parecia que ia morrer no Egito, né? Como escravo. Escravo não vive muito, era debaixo de chicotada, não se alimentava muito bem, e ele confiou no Senhor, ele permaneceu firme na fé, e o Senhor o exaltou, o transformou o governador de todo o Egito. E o próprio José reconhece isso, que foi para salvar vidas, para resgatar vidas, que ele tinha passado por tudo aquilo que ele passou, que ele se transformou em escravo, que ele se afastou da sua família. Imagina, ele ficou muitos anos longe do seu pai, longe da sua família, muitos anos longe do seu irmão caçula, de todos os seus outros irmãos, não é? Algo muito difícil. Olha o que diz lá no capítulo 50. Olha o que José diz no capítulo 50, versículo 20. Vocês planejaram o mal contra mim, mas Deus o tornou em bem, para que hoje fosse preservada a vida de muitos. Então, meu irmão, podem ter planejado o seu mal. De repente foi algo planejado na China ou em algum outro país. Planejaram um mal contra você. Mas saiba, Deus pode transformar isso em algo bom. Deus pode transformar isso em avivamento. A igreja tem se despertado como nunca nesses últimos dias. E eu acredito que muito do que tem acontecido talvez seja por causa desse coronavírus, dessa epidemia. Deus tem chacoalhado a terra. Deus tem dado uma advertência. Deus tem dado um choque no mundo, para que o mundo que estava tão distraído, tão longe, tão perdido, passasse a se curvar diante de Deus e reconhecer que não há outro Deus além dele, que ele governa, ele domina sobre tudo e sobre todos. A ele deve ser a honra, a glória e o louvor para todos sempre. Somente ele tem que ser adorado, somente ele tem que ser glorificado. O último texto que eu quero ler com você fica em Atos, capítulo 2, versículo 23. Vamos ver a história também de um homem que para muitos era um homem amaldiçoado, era um homem que aparentemente nasceu para sofrer, um homem que talvez foi esquecido, rejeitado, isolado, abandonado, traído. Olha lá o que diz em Atos capítulo 2, versículo 23. Atos capítulo 2, versículo 23, diz assim: Este homem lhes foi entregue por propósito determinado e pré-conhecimento de Deus, e vocês, com a ajuda de homens perversos, o mataram, pregando-o na cruz. Mas Deus o ressuscitou dos mortos, rompendo os laços da morte, porque era impossível que a morte o retivesse. Era impossível que a morte o retivesse. Planejaram a ruína desse homem. Planejaram a vergonha e o fim deste homem, que ajudou tantas pessoas, que curou os enfermos, ressuscitou os mortos, trouxe uma mensagem de paz, de descanso. Foi um homem que só fez o bem, e eles planejaram a ruína, a morte, e o mataram. Só que eles não sabiam que o Deus que esse homem anunciava era o único e verdadeiro Deus que tinha poder para transformar maldição em bênção. O mataram, sim, o mataram, mas a morte não podia manter ele naquele estado. Ele morreu, mas ele ressuscitou o terceiro dia. Ele está hoje assentado à direita de Deus, intercedendo por nós. Nesse exato momento, Jesus é o homem desse texto. Jesus está intercedendo por você nesse exato momento. Ele está olhando a sua situação. Você não está sozinho. Ele está vendo o que você tem passado. E ele está orando, intercedendo por você. E ele quer te preparar, porque ele está voltando. Mais do que nunca, meu irmão, eu tenho que te dizer isso.
como pregador do Evangelho, Jesus está voltando. E Ele voltará para buscar a sua igreja. A sua igreja subirá triunfante, vitoriosa. Pode ser que passemos por tribulações, pode ser que passemos por situações difíceis, mas é verdade que após a nossa morte vamos ressuscitar. Assim como Ele ressuscitou, nós também ressuscitaremos em glória e estaremos com Ele face a face. Mas eu creio que mesmo antes de acontecer a grande tribulação, mesmo antes de acontecer a morte final de todas as pessoas da terra, que não é o caso, esse vírus ele não mata 100% das pessoas que são infectadas. Aproximadamente 3 a 4% das pessoas que são infectadas morrem, normalmente pessoas que já estão com a saúde muito debilitada, né? Aqueles que são saudáveis e morrem são exceção, é raro esses casos. Via de regra, são pessoas que realmente têm muitos problemas de saúde, acabam morrendo. Então eu creio que essa doença não é para a morte de toda a humanidade, mas ela com certeza servirá para advertir, alertar toda a humanidade de que elas precisam de um Salvador, de que elas precisam de Deus. E você, meu irmão, que já é crente, convertido, só que estava mais para lá do que para cá, aquele famoso crente Raimundo, um pé na igreja, um pé no mundo, meu irmão, esse é o momento de você parar de cochear entre dois pensamentos. Esse é o momento que você tem que decidir a quem você quer servir. Você quer servir a você mesmo? Você quer servir o mundo? Você quer servir o diabo? Ou você quer servir a Deus? Não tem como servir dois. Ou você serve a um, ou você serve a outro. Ou você serve a sua própria vontade, ou você serve a vontade de Deus. Então, essa enfermidade, essa pandemia que deixou todo mundo dentro de casa, que tem feito alguns perderem um emprego, ou alguns tirarem férias antecipadamente, é uma grande oportunidade de nós revermos a nossa vida com Deus. Entender que nós não podemos ficar divididos, cocheando entre dois pensamentos, andando em dois caminhos. Não tem como agradar a dois senhores. Não tem como servir a Deus e ao dinheiro. Não tem como servir a Deus e aos outros deuses deste mundo. Sirva apenas a Deus. Se decida. Se você quiser seguir a outro Deus, então segue somente esse outro Deus. Se você quiser servir o dinheiro ou servir a sua própria carne, a sua própria vontade, se você quiser servir mesmo o diabo, sirva só o diabo. Não queira servir a Deus e ao diabo ao mesmo tempo. Agora, eu te convido a tomar uma decisão de servir um só e que este um seja o nosso Deus, poderoso, aquele que nos salvou. Então, a pandemia é um chacoalhão de Deus, um despertar de Deus. Eu creio que o verdadeiro reavivamento da igreja não é quando a igreja está pulando, rodopiando, todo mundo falando em línguas, todo mundo profetizando, todo mundo sentindo calafrio, sentindo a unção, o poder. Não, o verdadeiro reavivamento, ele é acompanhado de arrependimento de pecado. Um verdadeiro arrependimento de pecado, uma conversão. Pessoas que viviam no erro agora estão praticando a justiça. O verdadeiro reavivamento é acompanhado de amor ao próximo. O verdadeiro reavivamento é acompanhado de mudança de vida. Então, quando as pessoas começarem a deixar de fazer as coisas erradas e passarem a fazer a vontade de Deus, aí sim chegou o verdadeiro reavivamento. Não adianta ser cristão, não adianta ir para a igreja se sua vida continua torta, meu irmão. Conserta a tua vida, endireita os teus caminhos, as tuas veredas, porque Jesus está voltando. Aproveite, abrace, agarre essa oportunidade que Deus está te dando e volte para Deus. Sirva a Ele de todo o coração, adore a Ele acima de todas as coisas e ame ao próximo como você ama a você mesmo. Ele está te dando essa oportunidade. Então, o nosso Deus é o especialista em transformar maldição em bênção. Essa doença que seria, para muitos, o fim da igreja, a destruição da igreja, essa doença tem servido para despertar a igreja, para fortalecer a igreja. Pessoas têm adorado nas suas casas, coisa que só faziam dentro de templo, né? Agora as pessoas têm adorado, têm orado, têm lido a palavra com mais frequência. Então a gente tem que dar glória a Deus. A Bíblia diz: em tudo dai graças.
É difícil? É uma aflição? Jesus disse, no mundo tereis aflições, mas tem de bom ânimo. Eu venci o mundo. Não é para você desanimar. O bom ânimo é o contrário do desânimo. Você vai ter aflição sim, mas essa aflição não tem que te deixar desanimado. Essa aflição, pelo contrário, é para você se sentir animado. Tenha bom ânimo, porque Jesus venceu o mundo. E Ele te dá poder para vencer também o mundo, a carne, o diabo e, por fim, vencer a própria morte. Que o nome do Senhor seja glorificado, que você seja abençoado, meu irmão. Fica firme. Continue na sua casa, siga as orientações dos médicos, dos especialistas, dos infectologistas. Procure se isolar, se afastar, se distanciar das pessoas fisicamente, mas não espiritualmente. Você pode orar pelas pessoas, você pode ligar para as pessoas. Então continue fazendo isso. Não deixe de amar o seu próximo. Continue amando, se precisar investir em alguém que está passando necessidade, ofertar na vida de alguém, você não precisa estar perto dela, você pode fazer uma transferência, você pode fazer um depósito para alguém que esteja necessitado e abençoar a vida dessa pessoa. Então você não pode mais beijar, abraçar, pelo menos nesse período. Você tem que se distanciar. Você que é idoso, você que já tem doenças que são sérias, doenças como diabetes, pressão alta, problemas respiratórios, meu irmão, você mais do que ninguém, você tem que se isolar. Mas você não precisa se isolar de Deus, do Espírito Santo. Você pode, nesses momentos, abraçar muito mais a Deus, muito mais, ter muito mais intimidade com o Espírito Santo. Amém? Eu vou orar por você. Senhor meu Deus, eu oro, Senhor, pela tua igreja. Eu oro por cada um que estará assistindo e até aqueles que não estão assistindo. Eu oro pelo Brasil, eu oro por todo o nosso planeta. Eu creio que o Senhor tem chacoalhado a terra. Eu creio que o Senhor tem despertado o mundo para que eles se voltem para ti. Então eu te peço, Senhor, em nome de Jesus, mais do que salvar vidas do coronavírus, eu te peço, salva as vidas que estão indo de passos largos para o inferno. Não adianta ser curado de coronavírus e ir para o inferno. Eu creio que a tua vontade, muito mais do que curar fisicamente, é salvar. O Senhor enviou Jesus para nos salvar. Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. A sua vontade é dar vida eterna. Então que a vida eterna chegue, Senhor, em cada pessoa, Senhor. Em cada pessoa. Que a vida eterna, Senhor, venha através dessa oportunidade, desse período de quebrantamento. Tua palavra diz que é um coração quebrantado e contrito o Senhor nunca vai desprezar. Neste momento tem muitos corações que estão quebrantados. Talvez de maneira forçada foram quebrantados devido à crise financeira e econômica, devido a uma enfermidade. Mas eu creio que o Senhor, ó Pai, através desse quebrantamento, pode trazer arrependimento e fé genuína. Pode transformar, regenerar, fazer pessoas nascerem de novo. Então esta é a minha oração, aonde esse vídeo chegar, que haja regeneração, que haja novo nascimento. Que os teus desígnios, que os teus propósitos, Senhor, se cumpram, Senhor, na vida das pessoas, Senhor, que estão talvez sendo afligidas por alguma enfermidade, por alguma tribulação. Eu sei que é necessário passarmos por tribulações para chegarmos no reino de Deus. Senhor, em nome de Jesus, eu clamo, Senhor. Eu clamo. Faz um milagre, Senhor, no coração, na mente de cada pessoa que está nos assistindo, nos ouvindo, em nome de Jesus Cristo. Acalma o coração daqueles que estão em pânico, desesperados, deprimidos, Senhor. Traz alegria, Senhor. Traz esperança, traz fé, aumenta a nossa fé. Nos ajuda na nossa incredulidade. Em nome de Jesus, eu repreendo agora toda mentira do inferno, toda ação de demônios na mente e no coração. Em nome de Jesus Cristo, essas pessoas não estão junto fisicamente com a igreja, mas elas são a igreja e estão unidos com a igreja pela fé, em espírito, de coração, todos estamos unidos. E as portas do inferno não vão prevalecer contra a igreja que está unida em oração. Então, em nome de Jesus, Senhor, abençoa cada pessoa que estará assistindo essa pregação, Senhor.
em nome de Jesus. Amém. Amém, meus irmãos? Que você tenha uma semana abençoada, que você faça do culto o seu dia a dia, o seu pão. Você tem tempo, você sabe que você tem tempo, agora não tem desculpa. Então, tenha relacionamento com Deus, abrace o Espírito Santo, tenha amizade com a palavra de Deus, dedique-se à oração, louve ao Senhor de todo o coração. Deus te abençoe em nome de Jesus Cristo. Amém.